Regras básicas para jogar Warhammer 40k 8ª edição. Você controla no jogo unidades. Unidades são esses elementos aqui de bonecos estabelecidos no que eles chamam de datasheet, nas regrinhas, fichas, nas fichas dos personagens e dos bonecos. No caso desse exército aqui, as Travecos of Battle, quer dizer, Sisters of Battle, digo, tem um esquadrão com um mínimo de 5 bonecos e máximo acho que 20, não importa agora. Tem um limite mínimo e um limite máximo de personagens. No caso o mínimo é 5, tem a configuração delas, armadura, arma, tudo aqui. Se eu quiser trocar alguma arma, se a regra permitir, eu tenho que pagar pontos. Então os pontos eles servem para equilibrar o jogo. Os dois jogadores vão decidir com quantos jogos eles vão ter para escolher os exércitos e a partir daí eles escolhem. Então um jogo pequeno pode ser com poucos pontos e um jogo muito demorado, muito extenso, com muitos pontos, com exércitos que vão encher a mesa. Aqui eu tenho a base de uma unidade. A regra da unidade é a seguinte: não importa o exército, eles têm essa regra em comum. Você tem que manter uma distância que eles chamam de coerência entre as miniaturas dentro da mesma unidade. O que coerência da unidade significa é que você tem que manter sempre uma distância de 2 polegadas entre as bases das miniaturas aqui da unidade. Então, por exemplo, só para exemplificar, eu poderia deixar aqui essa distância, mais ou menos, de uma base até a outra, que ainda tem 2 polegadas, então estaria correto, estaria dentro da regra. Então eu poderia espalhar, se eu quisesse, mantendo 2 polegadas, na hora de colocar minhas personagens aqui, minhas unidades aqui no jogo. Se eu mantiver, posso até expandir mais aqui, ó. Se eu mantiver uma distância mínima, tá vendo como dá pra? Uma distância mínima. Aqui tá, já passou. Se eu mantiver uma distância mínima de 2 polegadas, não importa a configuração, é uma unidade, elas estão juntas aqui no sistema aqui da regra, na batalha. Tá? Então, unidade também pode ser personagens especiais, né? Para quem entende de RPG, eu tenho uma ficha para todas essas 5. Então, as 5 dividem a mesma ficha. Agem como uma unidade, como um grupo. Também existem personagens que têm uma miniatura, uma ficha. Por exemplo, esse cara aqui, ele é solitário, ele pode ser solitário. E aí ele tem uma ficha só para ele. Ele pode estar aqui junto com a outra unidade, ele pode, do meu exército, ele não tem problema, ele pode ficar junto. Não tem necessidade de manter a coerência. Então, se eu fizer um deslocamento que ele vá para cá e elas se desloquem para o outro lado, não perde a coerência. O importante é a coerência da unidade, não a coerência não existe a coerência do exército. O exército pode se espalhar. Então, tendo dito isso, vamos para a regra do movimento. Quando você estiver jogando, você e seu oponente vão alternar os rounds. E dentro do round tem uma sequência de coisas que você tem que fazer numa certa ordem. Então vamos começar com o primeiro item dessa sequência, que é movimentação. Então vamos explicar a movimentação. Para facilitar, eu vou tirar esse cara aqui porque eu não preciso dele para explicação de movimento. Cada unidade tem a sua estatística de movimentação. No caso dessa unidade aqui de Sisters, né, de irmãs, o deslocamento é de 6 polegadas. Então a gente conta da ponta da base até o ponto 6 polegadas. Então eu poderia fazer assim. Cada uma pode andar 6, certo? Então, dentro desse raio aqui, ela pode andar, a outra dentro do raio, a outra, e assim por diante. Desde que no final do movimento elas mantenham aquela coerência. Você não é obrigado a andar 6 polegadas, você pode andar menos. Então, por exemplo, se eu quisesse ir para aquela árvore ali, né?
6 polegadas chegaria quase ali. Essa daqui chega bem próximo ali da árvore. Então eu fiz o deslocamento dela. Se eu mantivesse assim, a unidade estaria fora de coerência. Então pelo menos eu sou obrigado a aproximar essa daqui até 2 polegadas da primeira que andou, para manter a coerência. Mas aí quebrou a coerência das outras e assim por diante. Agora eu sou obrigado a manter a coerência. Então esse seria um deslocamento mínimo que eu deveria fazer. Agora todas estão em coerência. Para facilitar também, para não cometer nenhum erro, a gente conta do início, né, da base. A gente conta 6 polegadas. Então eu vou deslocar do início da base, marcando aqui 6 polegadas até o início da base, obviamente. Porque se eu fizesse isso aqui, botasse o final da base, eu estaria ganhando a base de deslocamento. A base costuma ter 1 polegada, então eu ganharia 1 polegada no robo. Então estaria errado. Agora eu coloquei um obstáculo que tem um pouco mais de 1 polegada. Um pouco mais, pega aqui na câmera. Um pouco mais de 1 polegada de altura. Então isso faz com que eu tenha que contar essa altura como parte do movimento. Então eu tenho que contar 1 polegada para cima, contar a distância que ela andou aqui e 1 polegada para baixo, se eu quiser atravessar. Claro que eu poderia também contar a distância assim, contornando, né? Então vamos dizer que é o meu turno. Eu tenho direito essa unidade tem direito a 6 polegadas de deslocamento. Então ela poderia atravessar aqui. Ela vai precisar de 2 polegadas, uma para subir, uma para descer, e ela poderia andar mais 3. Aí no caso dela, ela ia dar exatamente aqui, né? Então ela subiu 1 polegada, andou o resto que ela tinha e desceu 1. Andou o equivalente a 4 polegadas mais 2 polegadas subindo, uma subindo e uma descendo. Ok. E outra tem a escolha de andar aqui 2 polegadas. Agora aqui eu ando mais 2 polegadas. Andei 4 no final. E aqui eu ando mais 2 polegadas. Vai dar no mesmo. Nesse caso aqui vai dar no mesmo. Mas se o obstáculo for maior, de repente pode compensar. De repente se o obstáculo for em 3, 4 polegadas, ela pode subir, né? Ela pode parar aqui também, se você preferir, estrategicamente ter uma visão melhor. E por aí vai. De qualquer maneira tem que manter a coerência. Então as outras teriam que andar ou aqui, mas elas pelo menos teriam que manter a coerência. Além do movimento normal, você tem uma outra escolha. Você tem a escolha de usar uma habilidade chamada avançar. Avançar, você vai fazer a mesma coisa, a mesma regra de movimentação que eu passei, porém você vai adicionar um D6 e o resultado vai ser o número de polegadas a mais, né? Uma corridinha que essa unidade vai dar. Então vamos dizer que é meu turno e eu quero que ela ande mais do que 6 polegadas. Então eu vou lá, 4 polegadas a mais, então agora eu tenho um total de 10 polegadas para andar, para avançar. Então vamos dizer que eu quero ir para cá porque tem algum objetivo aqui, né? Então eu vou considerar essa daqui 1 polegada para baixo, 1 polegada para baixo, aqui ela vai gastar 3 polegadas para chegar aqui, vamos dizer que seja 1 polegada para cima, então já estamos em 5, e aí eu conto mais 5 a partir daqui. Então essa primeira poderia chegar até aqui. Essa outra a gente vai fazer como? 1 polegada, 5, 6 polegadas ela subiu, e agora ela pode andar 4 aqui, então pode chegar aqui. E assim por diante. Vamos dizer que essa aqui eu quero andar direto. São 5 polegadas aqui, 6 ela subiu. Ela tem mais 4 polegadas. Então daqui ela poderia até aqui, se eu quisesse. Então deu para entender como é que vai funcionar. Vamos dizer que, pela lógica, eu tenho menos de 10 polegadas até aqui. Ok. Então, se avançar te dá essa vantagem de rolar um dado a mais,
por que você usaria a outra movimentação normal? Porque quando você avança, você não pode atirar. Então no turno de tiro você não vai poder atirar, a menos que a sua arma seja assalto, tá? No caso dessas bonecas aqui da unidade, elas não têm arma de assalto, então elas não poderiam atirar no próximo turno de tiro delas. A terceira movimentação possível é mais específica, precisa de um inimigo, um oponente. Então vamos fazer de conta que a gente tem essa situação aqui, essa unidade está aqui, e estavam lutando com esse inimigo. A regra de luta vai ser explicada em outro vídeo, mas vamos fazer de conta que eles estavam lutando. No turno do oponente, o chefão orc flamenguista atacou essa unidade, matou algumas, vamos dizer, era uma unidade maior, sobraram 5 mocinhas, e eu sei que na mão elas vão perder para o cara, ele é muito mais forte que elas, a chance delas de vencer é pequena. Então nesse caso é mais interessante fugir, recuar. E recuar é um movimento normal que você faz para, vamos dizer, desengajar do combate. Você não quer continuar, porque se terminar o turno de movimento a uma distância menor de 1 polegada da base delas, como tem aqui, essa daqui está a menos de 1 polegada, vamos dizer que estivesse assim, para ficar mais fácil de visualizar. Estavam no meio do combate, estava todo mundo junto, certo? Então, o que acontece é que se entrar na próxima fase de combate, automaticamente eles vão lutar. Sabendo que a minha unidade vai ter dificuldades contra o chefe orc flamenguista, o que eu tenho que fazer? Eu tenho a opção de recuar. Então recuar é uma movimentação normal, na qual eu posso andar 6 polegadas seguindo todas as regras. Então, considerando que aqui tivesse 1 polegada, 6 polegadas vai dar mais ou menos aqui. Então ela já desceu 1 polegada aqui. Faria movimento de recuar, certo? E o objetivo é manter uma distância maior. Agora no meu turno de tiro eu vou poder atirar nele, eu tenho mais chance com a minha arma de machucá-lo no tiro. Provavelmente no turno dele ele vai atacar de novo, mas aí já tive chance de causar algum dano no tiro. Não está pintado, me desculpa, mas serve com veículos também, né? Então um tanquinho, um carrinho, esse aqui, você vai medir do ponto dele até o mesmo. Então você vai seguir lá a movimentação, você vai medir de um ponto dele até outro, a distância que tiver marcada na ficha da unidade. Então isso aqui é uma unidade, é um transporte de soldados, no caso o transporte delas. De cabeça eu não sei, vamos dizer que sejam 12 polegadas, então eu posso fazer qualquer movimentação pegando 12 polegadas. Então eu vou marcar o início do chassi, e esse mesmo ponto tem que estar lá no início do meu deslocamento. Sendo que esse tipo de veículo não vai vencer obstáculos, então ele não pode subir obstáculo. Se eu marcar que isso aqui é um terreno obstáculo, ele não pode, ele é obrigado a contornar. Se eu falar que isso aqui é um outro obstáculo, tem que contornar. Aqui outro obstáculo. Então, na hora que a gente estiver fazendo o mapa, antes de começar o jogo, a gente tem que declarar o que é obstáculo ou não. Tem que saber o que é obstáculo ou não. Aqui faz sentido que tudo seja obstáculo, né? Então o que acontece? Eu seria obrigado a dar a volta. Então nesse caso aqui, o meu transporte não pode passar pelas Sisters também, né? Mesmo sendo do meu próprio exército. Então, se fosse meu turno, eu teria que começar a movimentação tirando, vamos dizer, movimentando essas moças para cá, sei lá, vamos dizer que eu me desloquei para cá, mantendo a coerência delas, abrindo um caminho para que o meu veículo possa passar. E agora eu posso marcar aqui, eu posso medir 12. Então aí sim, agora eu poderia ir para lá, para aquele ponto lá. Vai dar mais ou menos aqui. Certo? Eu posso girar um pouquinho, não tem problema dele fazer curva. Ou até se eu quisesse virar assim, também não tem problema. Tá? O importante é que ele não pode passar pelo obstáculo. Então ele não pode passar por aqui. Teria que contornar de alguma maneira usando o seu deslocamento básico.
Tá na sua ficha. E tem as unidades voadoras. Não tenho nenhuma aqui na mão, mas a unidade voadora basicamente tem as mesmas regras de movimentação, porém ela ignora os obstáculos, né? E ela pode passar por cima de unidades inimigas também. Já que ela está voando, faz sentido. Então essa aí é a parte básica da movimentação.